Olá, estamos aqui com o Solar Espírita Podcast, trazendo a você um pouquinho de espiritismo, né, juntamente com os meus colegas e amigos Rafael, Anderson, Juliana. E aí mais um pouquinho de conhecimento, né, sobre mediunidade, que é o que nós gostaríamos de falar hoje. Né, tratar aí um pouquinho de uma forma geral, né, sobre mediunidade. Você não se apresentou, Alô. Você nos falou o nosso nome, então eu apresento. Então, por favor, Rafael, este é o Allan Kardec. E o nome dele é esse mesmo, né? O nome é Allan Kardec. É Allan, não é apelido, é Allan Kardec mesmo. Não é pseudônimo, né, Rafael? Não é pseudônimo. Não é aquele Kardec. Não é o Kardec. É esse contemporâneo e muito mais raso, né, do que o Kardec verdadeiro. Mas retomando o tema da mediunidade, que é o que a gente vai conversar um pouco nesse programa, acho que esse é um dos temas do espiritismo que chama muita atenção da maioria das pessoas, porque, de uma forma ou de outra, muitas pessoas têm contato, de alguma maneira, com uma sensibilidade maior, ou alguns relatos que já viram alguma coisa, né? Ou têm curiosidade de saber como que é essa comunicação entre médiuns e espíritos. Então, todos sabemos que possuímos mediunidade, podemos ou não desenvolver, e acho que isso já garante a importância desse tema que a gente vai conversar no podcast de hoje. Sim, até porque a mediunidade, ela, já dando início, né, ao tema, todos nós temos, segundo a doutrina espírita, respeitando, né, todo e qualquer entendimento, ou enfim, todos temos a mediunidade, todos somos capazes de exercer a mediunidade. Claro que algumas pessoas a têm já de uma forma muito mais exacerbada desde a infância, como, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros. Sim. E que naturalmente eclodem, naturalmente se apresentam desde a infância. Tá? Outros têm a necessidade do desenvolvimento, devagarinho, aprender a desenvolver a mediunidade. E também, antes de mais nada, dizer que a mediunidade não é só aquela pessoa que senta no centro espírita e está ali, de alguma forma, exercendo. A intuição é uma forma, né? Quando nós abrimos os canais, quando a gente sente aquela intuição, aquela inspiração, ela é esse contato, né? O Emmanuel diz que é luz, a mediunidade é a luz na carne, né? Então é esse contato do mundo espiritual com o mundo encarnado, né? Físico, vamos dizer assim. Exatamente, Rafael. E a gente tem exemplos, né, na história e não tão no passado, mas bem contemporâneo, e que a gente cita tanto, o Chico, que exerceu a mediunidade de uma forma tão bonita, né? E tão responsável, e que viveu isso em toda a sua vida, né, encarnada. Com certeza. Então a mediunidade é um grande instrumento de auxílio, de caridade mesmo, né? Mas que exige preparo, né? Que exige conhecimento, que exige estudo. E o Allan Kardec, né, aquele lá, não, o Hipólito Leão Denisard de Rivail, não você, dizer né? assim, né? Então ele codificou a obra espírita, e junto do arcabouço, Juliana, né, espírita, tem lá o Livro dos Médiuns. E lá, então, ele consegue fazer um estudo bem minucioso de todas as mediunidades, tratando delas, né, esmiuçando a mediunidade de um modo geral. Né, inclusive mediunidades que a gente praticamente não vê nos dias de hoje. Mas ele tratou muito bem isso lá. Então, apenas para complementar de que a mediunidade também é algo que precisa de disciplina e estudo, né, para que se possa exercer. Mas como você bem colocou, todas as pessoas têm mediunidade. Nós temos esse canal mediúnico, né, com a espiritualidade, o contato com a espiritualidade. Sim, e é importante a gente salientar também que o espiritismo, né, não é detentor da mediunidade. É claro que o espiritismo ele estuda muito a mediunidade, catalogou muitos casos, né, e temos diversos livros, mas a mediunidade ela vem de alguns milhares de anos. Então não é o espiritismo que criou a mediunidade, mas o espiritismo com certeza é um grande estudioso deste fenômeno que nós entendemos que é um fenômeno natural. Não tem nada de sobrenatural a mediunidade. É algo que é inerente ao ser humano. Né? Desde que ele está no mundo, então a mediunidade faz parte do ser humano, independente da pessoa ser espírita ou não. Sim, uma dúvida que muitas pessoas têm, até levam para nós, né, no Centro Espírita, é que, bom, eu sou obrigada a desenvolver a minha mediunidade, né, ou vou ser punida se eu percebo que tenho uma mediunidade um pouco aflorada e não estou desenvolvendo.
E de maneira nenhuma, né? A resposta é não, ninguém é obrigado a desenvolver a mediunidade. Mediunidade, como a gente já tocou nesse assunto aqui, é doação, é caridade. Então, é uma forma de auxílio. Não necessariamente a única forma ou a forma mais importante de auxílio. Se você estiver à disposição do próximo, seja da maneira que for, você está exercendo caridade e se doando de alguma maneira. Então, a mediunidade, como ela exige disciplina, regramento, estudo, né? Realmente, quando a pessoa se propõe a isso, ela tem que estar disposta a cumprir isso dentro da doutrina espírita de uma maneira séria, né? E, enfim, desenvolvida e preparada. Então, nem todo mundo está pronto para isso. Então, as pessoas não são obrigadas a ser médium, mesmo que elas tenham uma sensação, né? Elas podem exercer, como eu falei, a caridade e a doação de várias outras maneiras, né? Isso é bem importante salientar. Eu acho que foi falado aqui já, mas eu quero não parecer falar muito de novo, mas a mediunidade é caridade. Isso é fundamental, né? Eu acho que vocês concordam comigo. De ser bem claro para o público, para aquele, como você falou, o iniciante, a pessoa que mais, né? O que é o espiritismo? A mediunidade é caridade. Como a Juliana falou, é mais uma forma de auxílio, né? Você não pode se engrandecer, se envaidecer, achando que eu sou o médium, né? Eu sou aquela pessoa que se comunica, né? Um canal com o mundo espiritual. Então, primeiro ponto é isso. Segundo ponto é que, junto com o desenvolvimento da mediunidade, também o espiritismo nos incita a nos melhorarmos como pessoa. A autorreforma, a reforma íntima. Por quê? Porque os espíritos nos dizem que quanto mais nós vamos nos melhorando, melhor a possibilidade de bons e elevados espíritos se comunicarem. Toda casa espírita tem que ter uma obra de caridade atrelada a ela, né? Uma obra de caridade material mesmo, né? E o próprio médium tem que se lapidar moralmente. O próprio Kardec, né, ela falou isso. Sim. O médium tem o dever de se lapidar, de se melhorar, de se constantemente estar... Claro, ninguém aqui é perfeito. Se nós formos esperar a perfeição para nos tornarmos médiums, o Chico Xavier não era perfeito, mas era acho que muito próximo, né? Porque ele realmente é um exemplo maravilhoso. Então, eu acho que esses caracteres são bem importantes de destacar mesmo, né? Isso é muito importante, Rafael, falar essa questão da responsabilidade da mediunidade, que ela é única e exclusivamente para a caridade. Né? Então, é um instrumento muito útil, né? E que traz muitos benefícios a tantos quantos espíritos que precisam, né, de ajuda, né, de auxílio. Assim como o Chico, que trouxe tanta informação do mundo espiritual através de sua mediunidade, da psicografia. Né? Eu acho que você justamente citou um exemplo maravilhoso. Nós vamos citar, talvez ao longo da vida inteira aqui no podcast, mas o Chico, veja, podemos indagar, o que o Chico, afinal, fez da mediunidade dele? Só auxiliou ao próximo. Nós sabemos que ele psicografou mais de 400 livros, com muitas informações maravilhosas, milhares e milhares de cartas para mães que perderam seus filhos e que ali receberam um consolo. As obras psicografadas, os livros, renderam milhões de reais ao longo das décadas, e com esse dinheiro foram abertas milhares de creches, de entidades que até hoje se sustentam com o dinheiro das obras do Chico Xavier. Então, o que ele fez com a mediunidade? Ele é um grande exemplo. Exato. Não que não tenha outros, né? Tem outros, mas ele usou para a caridade. É isso que eu ia falar, Rafael. A gente cita o Chico, sim, porque é um exemplo muito próximo e vivo de todos nós, né, que tomou uma dimensão Brasil e mundo afora. Né? Mas sim, nós temos diversos espíritas no Brasil e no mundo. Por exemplo, no Brasil, o próprio Divaldo também produziu uma obra literária gigantesca. Né? Outros tantos médiuns que ainda produzem uma obra literária e que trazem tanto consolo e conforto a tantas pessoas, né? E que promovem também, né, promovem a arrecadação, vamos dizer assim, né? Mas que beneficiam instituições de caridade, auxiliam quantas crianças, né? Creches, como você falou, o Divaldo lá, toda aquela estrutura dele que ele tinha de escola até hospital. Fale um pouquinho sobre a estrutura do Divaldo lá na Bahia. Sim, a Juliana acho que conhece um pouco melhor, né, Juliana? A Mansão do Caminho, né? É praticamente tem uma maternidade, tem um local de auxílio às famílias carentes, doação de alimento, acolhimento de crianças, de mulheres. Então, assim, é uma obra grandiosa e toda mantida a partir de doações
ou através das próprias arrecadações, como tu comenta, Sim, dos livros das literários, obras. né, das obras que Divaldo fez. Então, acho que isso também traz para nós um outro ponto que é bem importante, que é essa questão da remuneração da mediunidade, que o espiritismo é completamente contra, né, exatamente porque a gente acabou de falar isso, que a mediunidade é doação, caridade, então não existe cobrança na caridade, né? E se nós recebemos essa possibilidade de comunicação com o mundo espiritual de maneira gratuita, através de um sentido que vem conosco quando a gente reencarna, não há sentido nenhum em a gente cobrar para oferecer alguma informação que não seja nossa, na verdade. A gente é um canal de comunicação. Então, a gente, que eu quero dizer, o médium, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é sempre importante quando a gente fala de mediunidade, é destacar essa completa impossibilidade de cobrança, seja ela qual for, né? Então, assim, não existe uma troca por um objeto, ou uma troca por dinheiro, ou por um presente. Ou qualquer vantagem, né? Ou vantagem que você tome a partir da tua mediunidade, né? Isso é completamente contra qualquer propósito do espiritismo. E o espiritismo, sendo uma doutrina cristã, ou seja, que acredita em Jesus, segue o que Jesus falou, nada melhor do que citar as palavras do próprio Cristo. Quais foram? Dai de graça o que gratuitamente houvesse recebido. Ponto final. Não há interpretação para isso. O espiritismo, então, repetindo, absolutamente contra, rechaça veementemente qualquer tipo de cobrança de mediunidade ou vantagem, a oferição de vantagem pecuniária, seja o que for, né? Então acho que podemos adentrar nos tipos de mediunidade. O que vocês me dizem? Falar sobre as principais mediunidades que temos hoje, não só na Casa Espírita ali no Solar, mas aqui a nível Brasil, a nível mundo. Sim, eu acho que aí nós vamos deixar para um próximo programa. Eu voto em a gente citar, né, as mediunidades mais conhecidas e aí depois cada uma delas a gente trata num programa separado. Um específico. Porque do jeito que a gente gosta de falar, se a gente for falar de cada uma delas nesse programa, aí já não é mais podcast, vira um webinar de 1h30. Vai longe, né? Quais são os principais? Então, seria a mediunidade, acho que é a mais famosa, né? Até porque o Chico Xavier popularizou, de psicografia, que é aquela que o médium escreve, o espírito escreve através do médium. A de popularmente conhecida como incorporação, que é um nome até assim meio chulo até, né? Se tu parar para pensar, vai entrar dentro do corpo, né? Incorporar. Mas a gente chama muito de psicofonia, né? A mediunidade de vidência, né? Vidência. A mediunidade de audiência, onde se escuta. A mediunidade do passe. Nós vamos falar do passe e cura. E cura, né? A mediunidade de efeitos físicos, materialização. Algumas praticamente não existem mais, mas enfim. Né, Lan? Sim. São muitas, né? São muitas, né? A gente cita as principais mediunidades, né? Que foi essas que você falou. Mas a gente vai abordar, então, aí nos podcasts seguintes, vamos dizer assim. Pensei que você ia falar nos podcasts da vida. Não. Nos seguintes, que não necessariamente serão na sequência, né? Exatamente. Não na sequência necessariamente. É importante as pessoas saberem que nós vamos falar com tranquilidade, com tempo, de todas as mediunidades. Possivelmente, no futuro, voltar a falar de novo, trazendo outros aspectos, outros ângulos, né? Casos mediúnicos. O Chico, enfim, tem uma infinidade de casos assim espetaculares da mediunidade, né? Que ocorreram com ele. E é isso, né? Eu acho que é isso, então. Acho que sim, acho que a gente traz aqui um começo desse tema que é tão interessante, como a gente mesmo fala, renderiam muitas conversas como essa ainda sobre o tema e sobre os tipos, mas esse é o nosso objetivo, né? Começar devagar, conhecendo, apresentando, para ir aprofundando ao longo aí dos nossos podcasts. É isso aí. Então, nós finalizamos esse podcast, né? Agradecemos a todos, convidamos a todos para que sigam, né? Sigam-nos nas plataformas, que curtam, né? Enfim, para que possa haver engajamento, para que nós possamos levar a todo o Brasil ou mundo afora, né, o Espiritismo. Muito obrigado e até mais. Até mais. Até mais.